Sejam bem-vindas, mulheres, ao Bate-Papo com a Su. Aqui você vai aprender a se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura sem gastar muito. Eu sou a Su Fernandes, uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem, e o tema da nossa live de hoje é 7 estilos padrões de moda, os estilos universais e os biotipos físicos. Como que nós dividimos os biotipos físicos para nos direcionar e nos ajudar a montar determinados looks. Su, preciso pegar um papel e caneta para anotar isso tudo? Não precisa. A ideia aqui é só formar um conhecimento mínimo para quando você for procurar os seus looks, quando você for formar os seus looks, ou quando você estiver na rua escolhendo alguma peça para comprar, para compor o seu guarda-roupa, você ter algumas pequenas noções a respeito dos tipos universais de moda, que são os que a gente mais usa, e os biotipos físicos que vão te ajudar. Se você se identificar dentro de cada um deles, talvez te ajude a montar os seus looks. E talvez você se sinta mais segura na hora de montar aquela imagem que você quer passar naquele determinado momento. E é claro que isso não é uma coisa que você vai ter decorado. Nem eu tenho decorado isso, tenho minhas anotações, mas é interessante você ter o mínimo conhecimento para te orientar quando for necessário. Então, vou falar um pouco dos 5 tipos, os 5 biotipos físicos que a gente tem, que não são muito difíceis de entender. A gente tem o triângulo, que o próprio nome diz, são mulheres que têm os ombros mais estreitos que o quadril, formando esse formato de triângulo, né? Nós temos o corpo retangular, que são aquelas mulheres que são retinhas, então tanto os ombros quanto a cintura e os quadris são exatamente na mesma proporção. Nós temos o estilo de corpo oval, que é onde nós temos o centro, né, mais volumoso do que os ombros e os quadris. Nós temos o triângulo invertido, que, como o nome já diz, é justamente o formato do triângulo invertido, ou seja, onde os ombros serão mais largos do que os quadris. E nós temos a ampulheta, né? São aquelas mulheres que têm a cintura um pouco mais fina do que os ombros e os quadris. Diante desses tipos físicos, na live passada, eu sugestionei que vocês fizessem um exercício simples de se olhar no espelho e fazer umas análises e anotar o que gosta, o que não gosta, o que gostaria de ressaltar, o que gostaria de esconder. E talvez, se você se identificar com alguns desses tipos físicos, né, olhando e falando, eu acho que o meu corpo se assemelha mais ao retangular, não, acho que o meu corpo se assemelha mais ao oval, acho que o meu corpo se assemelha mais ao triângulo invertido. Talvez favoreça para que você faça esse exercício de o que você quer ressaltar e o que você quer disfarçar na escolha dos seus looks, formando assim a imagem que você quer para aquela ocasião específica, que a gente abordou esse assunto na live passada. Diante desses tipos físicos, né, e eu imaginando que vocês vão fazer o exercíciozinho lá da live passada, eu andei pesquisando sobre os tipos universais, os estilos universais de moda, que são 7. Su, preciso ter isso bem anotado, bem certinho, para eu não errar. Não precisa. Até porque nenhuma de nós, eu diria que ninguém conseguiria ter apenas um estilo. Eu acredito que esse estilo único não atenderia a todas as nossas demandas, a todas as ocasiões. Imagine se você optasse por um estilo e se mantivesse nele constantemente. Como é que você ia fazer, por exemplo, em determinadas situações diferentes? Por exemplo, escolhesse um estilo que se adequasse bem para um ambiente de trabalho corporativo que fosse, mas para uma saída informal de final de semana, durante o dia, talvez não atenderia. Você abriria o guarda-roupa e não veria
peças que atenderiam a você, que não gerariam a imagem que você quer naquela outra ocasião. Então, isso aqui é só para nos nortear para a escolha de peças. Mas depois que você já tiver conhecimento dos estilos universais, pelo menos um breve conhecimento, você já vai poder brincar com esses estilos e vai usar peças de um, de outro, transitando de um para o outro e gerando o look, a imagem que você deseja, se tornando assim uma mulher bem vestida, elegante e segura, sem gastar muito, porque você vai saber fazer boas escolhas na hora de comprar. Então vamos lá, os 7 estilos universais são divididos em estilos base e estilos complementares. Eu vou falar sobre cada um deles aqui. Nos estilos base, nós temos o estilo casual, que tem subdivisões, que tem o urbano e o esportivo. Temos o estilo clássico e temos o estilo contemporâneo. Já nos estilos complementares, nós temos os estilos romântico, sensual, criativo e dramático. Lembrando que os estilos romântico e sensual são estilos bem românticos, bem femininos, eu diria. Já os estilos criativo e dramático são estilos que ressaltam uma personalidade, uma pessoa que tem personalidade mais forte. Então, como eu falei, diante de todos esses estilos, você pode brincar com a compra das suas peças, gerando a imagem que você deseja, mesmo que você transite entre estilos diferentes. Então, vamos falar um pouquinho do estilo clássico. Eu vou dar alguns exemplos de peças que são o ponto forte desse estilo, sabe? Que as pessoas que usam, as mulheres que usam o estilo clássico, geralmente usam. Então, como seria? Camisa branca, peças em alfaiataria, sem muitas variações de cores. Por exemplo, usaria sempre branco, preto, nude, sem variar muito a cartela de cores, dentro dessa quantidade de roupas que você pode usar. Então, poderia ser um bege? Poderia. Eu diria que seriam cores que são atemporais. Então, independente da estação que você estiver, você vai poder usar essas cores sem nenhum problema. Qual que é o ponto mais marcante de pessoas que utilizam o estilo clássico? São mulheres mais conservadoras, mais sóbrias, usam, como eu falei, cartelas de cores mais neutras, geralmente mais fechadas, são peças sem estampas, possuem uma modelagem mais neutra, sem grandes variações. Como eu falei, né? Branco, preto, nude e as variantes dentro dessas cores são mais comuns de serem usadas, né? E normalmente esse tipo de estilo é utilizado dentro de ambientes corporativos. É onde mais se vê. Quais são os pontos fracos, né? Você passa aquela impressão de monotonia. Fica parecendo que a pessoa tá com a mesma roupa sempre. Ou então que não tem muitas peças. Mas o que que você pode fazer para quebrar um pouco essa aparência de monotonia? Você pode ousar um pouquinho nos acessórios, usando um brinco diferente, um colar, sem ser muito extravagante, mas que dê um ponto de luz para a peça, para variar um pouco aquele monocromático, aquela sobriedade toda. Então, você pode brincar com os acessórios sim, nesse caso. Qual que é o ponto forte do estilo? Eu acredito que passa uma imagem de credibilidade, de responsabilidade, né? De uma pessoa organizada e discreta. E se é essa imagem que você quer passar, talvez seja um ponto forte de você usar esse estilo. E o estilo casual? Que nós temos 2 subtipos, que é o esportivo e o urbano. Eu diria que o estilo casual, o ponto forte dele seria o conforto, né? Então, a pessoa que gosta desse estilo, ela vai optar por peças que gerem sempre o conforto. Conhece aquela pessoa que fala assim, não gosto de nada me apertando. Se me apertar na cintura, me apertar aqui, em qualquer lugar,
eu já fico desconfortável. Ou então tecidos que eu fique suando muito, que não absorvam o suor, tudo aquilo. Essas peças que geram esse conforto são peças que a gente diria que se enquadra no estilo casual. Qual que seria a peça, o ponto forte desse estilo? Eu diria que seria o jeans. O jeans é uma peça que nós podemos usar de várias maneiras e gera um determinado conforto, sim. E nós temos várias modelagens de jeans. Então, para você mesmo, para usar para o trabalho, então, pode usar um determinado modelo de jeans. Ah, então eu quero usar jeans para sair. Pode usar um jeans, talvez de uma modelagem um pouco diferente. Mas então ele transita bem em várias ocasiões e gera um determinado conforto. Então, seria a peça-chave, o ponto forte desse estilo. O que eu diria que gera, além do conforto? Praticidade, né? E você pode brincar um pouco com as texturas. Por exemplo, você pode usar um moletom, nós mulheres chamamos de moletim, né? Que gera o conforto, né? De não estar apertando, de não pegar, associado ao jeans, que cai muito bem e gera o conforto. E você pode variar, sim, um pouco na questão das cores, sem usar muito. Mas você pode, sim, usar as cores que são tradicionais. Branco, preto, bege, azul, que ela transita bem dentro desses estilos, tanto casual, esportivo, quanto urbano. Como o próprio nome diz, o casual esportivo, ele tem uma pegada mais esportiva. Então, você pode usar, por exemplo, uma calça legging, uma blusa mais soltinha, uma camiseta e colocar um tênis. Seria um casual esportivo. Ou não, eu posso usar um jeans, se eu quiser mais uma pegada mais urbana. Eu posso usar uma calça jeans, legging, com uma camiseta com não muita amarração, nem muita estampa, algo mais simples. Mas, por exemplo, colocar um salto. Você estaria com um modelo casual mais urbano, né? Isso passa qual mensagem? Esse tipo de look, de uma mulher mais dinâmica, mais prática, mais extrovertida e eu diria até mais jovial. Se você quer passar essa imagem, talvez você possa usar esse tipo de look, talvez te atenda. E o estilo contemporâneo? Aí eu diria que é um estilo bem moderno, né? Ele usa muitas informações de moda. Sim, looks modernos mesmo, estampas, normalmente tem animal print envolvido, tem formas geométricas. É um estilo da pessoa que não tem medo de ousar, sabe? Utiliza tendências de moda, de cores e de tecidos. Então, com certeza, se você quer passar uma imagem de mulher moderna, descolada, você pode usar este ponto, esse estilo que seria o contemporâneo. Qual seria o ponto fraco que eu diria desse estilo contemporâneo? São peças bem marcantes, né? Então, talvez você use uma peça que chame bastante atenção e em outro momento você queira usar novamente. As pessoas já vão ter associado aquela sua imagem àquela peça, né? Então, eu diria que o ponto negativo seria esse, porque é um look tão marcante que talvez você tenha que ter um arsenal de peças um pouco maior para tentar não ficar repetindo tanto assim. Qual que é o ponto positivo desse estilo contemporâneo? Eu diria que são mulheres super sofisticadas, super modernas. Diria que são mulheres que não têm vergonha de ousar nos seus looks. Então, se você quer passar essa imagem de mulher moderna, sofisticada, ousada, aquela mulher segura, que não tem vergonha de mostrar o seu gosto, o seu estilo, pode usar esse, que não tem dúvida que vai dar certo. Quais são os outros estilos que eu dividi para vocês, que está dentro dos estilos complementares? São 4, romântico, sensual, criativo e dramático. O que eu diria para vocês sobre o estilo dramático? O estilo dramático, eu diria que é o mais marcante de todos.
Por quê? Porque além dele usar, né, de cores e de texturas, eu diria de volume, ele faz uma associação de tudo isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. O dramático é um estilo extremamente extravagante. Sabe aquelas peças volumosas que brincam com as costuras e com as texturas dos tecidos que geram volume? Pois é um dos estilos que mais brinca com isso. Eu diria assim, mangas bufantes, sabe isso daqui, ó? Essa manga bufante? Pois é um exemplo de peça dramática. Ah, Su, mas esse daí não é para qualquer um, né? Não é para qualquer um. Como o anterior, é um estilo que passa uma segurança muito grande, né? De uma mulher que não tem medo de ousar. Então, ela vai brincar tanto com os volumes, tanto com as cores. Então, ela vai usar cores extremamente extravagantes, texturas, né? Vai associar tudo isso num look só. Então, vai chamar atenção. Ah, Su, então, olha, deixa eu te falar, esse estilo aí eu não quero não. Por quê? Porque, eu não sei se eu me sinto muito confortável em usar algo que tenha um volume, que seja extravagante, que tenha texturas, não é pra mim. Tá, mas que tal se você começar a brincar aos poucos? E talvez você descubra mais pra frente que esse é um estilo que te agrada sim. Por exemplo, olha só, eu acho que o meu corpo atualmente se enquadra naquele padrão de ampulheta. E aí eu gosto de peças que ressaltem essa minha característica de ampulheta. Mas eu não me sinto muito confortável com os meus braços, sabe? Acho que eles são volumosos e eu gostaria de ter braços menores. Então significa, Su, que você nunca pode usar uma manga bufante, por exemplo, que é algo que chamaria muito atenção para os braços. Mas e as estratégias que a gente usa para esse fim? Por exemplo, essa blusa aqui tem uma manga bufante, mas é uma manga só. E o que eu faço? Eu brinco um pouco com outros fatores para tentar equilibrar o look. Por exemplo, essa blusa é uma blusa mais justinha no corpo, tem o volume aqui na manga, mas em uma manga só. Eu uso uma peça nula manga, ou seja, só de um lado. E essa ausência de manga do outro lado brinca com a imagem e faz parecer que não é tão volumoso assim. Então é isso que eu digo, você não precisa ficar preso a um estilo só. Depois que você tem conhecimento, você pode associar peças e estilos para atender à sua necessidade daquele momento de imagem. A minha necessidade hoje, por exemplo, hoje eu queria passar uma imagem de mulher mais moderna. Por que não usar um look dramático? Pode ser. E aí você faz combinações certas para te ajudar a usar aquele look. Peguei essa blusa, achei interessante porque tem algumas cores da próxima estação, tem o volume, que gera algo extravagante, que gera um volume, mas que eu tento equilibrar com essas estratégias que eu falei para vocês. Então, quais são os pontos fortes, né, desse estilo dramático? Seria você passar uma imagem de personalidade forte, de uma pessoa segura. Então, lembra lá da live passada que a gente conversou sobre qual é a imagem que você quer passar? Lembra disso? Então, faça isso. Faça esse exercício. Hoje eu quero passar essa imagem. Então, eu vou trabalhar dentro desses estilos, né? Dessas texturas, dessas cores, desses tecidos, para gerar a imagem que eu quero. O próximo estilo, eu diria que é o estilo criativo. E como o próprio nome diz, é extremamente criativo, sabe? Quem usa quer se expressar mesmo. Aquela pessoa bem segura que deseja se expressar sem medo nenhum de dizer para que veio. Então, qual que é a diferença desse criativo para o dramático?
eu diria que além das cores, o look criativo faz uma associação de estampas. Aquela associação de estampas nada convencionais, que normalmente uma pessoa que não tem esse estilo olharia e diria assim: nossa, mas totalmente improvável a pessoa combinar, por exemplo, um xadrez com um floral. Mas a pessoa criativa, ela usa essa imagem, esse estilo para se expressar. Então percebe que não é nada engessado, você pode brincar com os looks. E a pessoa que usa o estilo criativo quer passar justamente a imagem de criatividade. Qual que seria o ponto negativo desse estilo? Bom, eu diria que, assim como o outro que eu mencionei, são peças extremamente marcantes. Então, se você sai, por exemplo, com uma calça xadrez amarela e preta, uma blusa floral preta, vai ficar bem marcante. Na hora que você sair, as pessoas vão marcar esse look seu. E talvez você não consiga variar tanto os seus looks dentro das peças que você tem. Mas com certeza você vai expressar muita criatividade. Por exemplo, pessoas que trabalham com comunicação e precisam ser extremamente comunicativas, extrovertidas, que precisam passar uma imagem de criatividade mesmo. Pode usar nesse estilo, né? Eu acho que é o estilo apropriado para você. E se você se sente bem com essa associação de estampas, você também pode usar, se essa é a imagem que você quer passar. Então, eu diria que o ponto forte é demonstrar criatividade. Seria aquela pessoa que não está presa a nenhum padrão de moda. Ela faz o próprio estilo e se sente bem com isso. Então, se você é assim, pode usar no estilo criativo, que vai dar super certo. O próximo estilo, eu diria que é o estilo sensual. O estilo sensual, existem algumas controvérsias, sabe? Algumas pessoas têm o péssimo hábito de associar esse estilo a algo vulgar. Mas eu acho que quem faz essa associação não entendeu que existe sim uma diferença entre sensual e vulgar. Qual que é o ponto forte desse estilo sensual? O ponto forte seria marcar as curvas do corpo mesmo, sabe? Alguém que gosta do formato do seu corpo e quer marcar isso. Como seria o ponto forte das peças desse estilo sensual? Seria algo com cores bem marcantes, eu diria um vermelho, um preto e um branco também. Uma mulher que quer se destacar dentre as outras usaria esse estilo, né? Para marcar suas curvas, porque ela tem orgulho das curvas dela e ela quer marcar. Qual o problema disso? Agora, temos que tomar certos cuidados para não exceder muito e já não transformar num look talvez vulgar. Então, se você vai usar uma peça que marca suas curvas, evitar excessos de decote, o comprimento. Para quê? Para não ficar excesso de informação naquele look. Eu vou dizer a vocês, eu amo o estilo sensual. Confesso que uso com uma certa frequência e vou explicar por quê. Lembra lá na live passada que eu contei a minha historinha, sabe? Que eu tinha um corpo muito diferente do que eu tenho hoje e eu tinha uma vergonha enorme do meu corpo, que eu me assemelhava mais àquela aparência oval, sabe? Porque eu era gordinha e o centro do meu corpo, ele ressaltava mais do que os ombros e os quadris. Então eu usava roupas para esconder isso. Só uma camiseta que tampasse tudo e evitasse excessos, né? No caso, quando eu resolvi mudar a minha aparência, uma das coisas que eu mudei foi o meu corpo também. Então eu passei por um processo de emagrecimento muito grande e hoje eu tenho um orgulho enorme do corpo e da imagem que eu passo. Então, eu tenho orgulho de mostrar as minhas curvas. Eu fico muito feliz quando eu ponho uma roupa e ressalta, assim, a minha cintura fina, os meus quadris largos. Eu gosto de ressaltar isso. Então, eu tomo só cuidados para não cometer exageros e não ficar vulgar. Mas ser sensual é ótimo.
E você que tem um estilo de corpo diferente do meu, e se você quiser ressaltar suas curvas, porque você gosta delas, você pode usar. Então fique tranquila, se você se sente confortável e quer passar uma imagem de mulher atraente, sensual, pode usar nesse look, independente do seu tipo de corpo. Remete à imagem que você quer passar. E o próximo estilo, que é o estilo romântico, que eu acho super feminino e é uma das... Eu diria que eu tenho 3 ou 4 estilos no meu guarda-roupa. E o romântico também é um deles. O que é o ponto forte desse estilo? Bom, são mulheres que optam por uma modelagem de roupas e de tecidos mais delicados, sabe? Mais sutis. São tecidos mais fluidos, mais fininhos. A gente pode brincar com rendas, com babados, gerando movimento para as peças. As estampas são estampas bem pequenas, delicadas, que passem delicadeza. E as peças também ressaltam a silhueta da mulher. Então, assim, os vestidos têm uma tendência a serem mais ajustados em cima e mais soltinhos embaixo, dando aquela sensação de uma saia vazê, com mais tecido, mais fluidos, né? Quais seriam os pontos fortes disso? Extremamente romântico, é um look super feminino. Se você quer ressaltar, né, o seu feminino, a sua delicadeza, você pode ousar nesse look. Quais seriam os pontos negativos? Não sei nem se são pontos negativos, mas eu diria que são os tons pastéis, sabe? As tonalidades de cores mais utilizadas são aqueles tons mais clarinhos, sabe? Nada extravagante. Então, são aquelas cores que a gente chama de candy colors, sabe? Bem clarinhas, rosa, bebê, azul bebê, amarelo manteiga, aqueles tons clarinhos, sabe? Que remetem à delicadeza. E se você quer passar uma imagem de mulher delicada, talvez você possa escolher esse tipo de look para você. Mais uma vez, vou deixar claro, não precisa ter um look específico. Um look só, um estilo só, não atenderia todas as suas demandas. Pode brincar entre eles, mas é interessante você ter o conhecimento em relação aos tipos para na hora que você for se vestir ou na hora que você for escolher as suas peças para montar o seu guarda-roupa, você saber direcionar, sabe? Para poder brincar entre as peças. E depois, com mais segurança, poder fazer essas associações entre eles, brincar para formar a imagem que você deseja. O que você achou das minhas dicas hoje? Conta pra mim. Eu sou a Su Fernandes, sou uma pessoa apaixonada por moda, estilo e imagem e ajuda você a se tornar uma mulher bem vestida, elegante e segura sem gastar muito. Um abraço e até a próxima live.